Graças, paz, abençoados, amém? Povo abençoado do Deus pela soberania de Yahvé. Yahvé. Sou o irmão Van, quero agradecer a Deus por sua vida, sua inscrição, as suas contribuições aqui no canal Metanoia da Graça. Também agradecer a todos os irmãos e irmãs de todo espalhado em todo o Brasil. Seus comentários sempre são bem-vindos para a glória de Deus. Então vamos continuar, né, porque o tempo passa rápido. Então que Deus abençoe você grandemente, cada vez mais, trazendo as revelações. Como disse Pedro, devemos crescer sim. Ah não, irmão, eu não preciso crescer mais não no conhecimento, porque eu já estou no reino eterno, já passou 70, eu já estou no céu com um anjinho, meu corpo, eu não sinto mais dor de dente, dor de cabeça, dor de ouvido, mal-estar, dor de barriga, nada disso, irmão Van. Então eu não preciso crescer, conhecer mais nada, já conheci demais, né? Então o que o Senhor falar aí é heresia. Palma para você. Você realmente não está acordado. Você está dormindo e precisa acordar para a realidade. Estamos neste mundo físico, no mundo palpável, no mundo visível, no mundo onde pessoas, né, querem tirar a nossa paz, nos ameaçando, onde o mundo cada vez mais está virando um caos. Não que vamos entrar no princípio de dores e na grande tribulação, não. Mas este é o processo, este é o caminho, este é a vontade de Deus, soberana de Deus, um decreto de Deus que sigamos, né, na vontade de Yahvé, para a glória dele. Então vamos lá, vamos aqui. Então nós vimos que nós precisamos crescer no conhecimento, precisamos estar alimentados, precisamos que seja gerado no nosso coração, na nossa mente, a mente de Cristo, né, o alimento ou o conhecimento, né, do Deus Santo, Eterno, Soberano sobre todas as coisas. Beleza? Tranquilo? Então vamos crescer. Então eu quero que você me acompanhe, eu quero que você volte-se para o conhecimento, né? Para a doutrina, a doutrina nas Escrituras bíblicas que revela um Deus santo, soberano e todo-poderoso, que depende dele a ação do bem e do mal, que ele controla tanto o bem e controla todo o mal. Então, podemos harmonizar a soberania de Deus e a predestinação. Sabe o que é uma predestinação? Vai ficar sabendo. Você conhece os decretos de Deus? Vai conhecer. Então, podemos reconhecer, preste atenção que agora o assunto, o nível é alto, né? Aqui, as criancinhas, os que estão tomando leitinho, né, na mamadeira, não. Seus comentários não vai ajudar em nada. A você que diz que eu sou um herege, que eu tenho doutrina de demônios, que eu estou na carne, não me atrapalha, só me traz crescimento, e isto me motiva, né, a trazer esse estudo abençoado para você, meu querido e amado irmão. Podemos reconhecer a soberania de Deus em seus decretos. Você já viu falar o que é um decreto de Deus ou os decretos de Deus? De início, você não vai entender. Pedro
também viu a dificuldade em entender as revelações de Paulo. Mas é assim, meu amado irmão. A dificuldade, ela aparece, nem tudo nós sabemos. Eu vou me deparar com alguém da graça, um pregador, e eu vou ficar parado, não vou entender o conhecimento. Mas eu preciso estudar, eu preciso me preparar dentro das escrituras, da doutrina bíblica, para que eu possa pelo menos entender o que ele está falando, ter um pouquinho de conhecimento. Pedro teve uma grande dificuldade. Os irmãos no tempo de Pedro tiveram grandes dificuldades em aceitar as revelações de Paulo. Hoje está da mesma forma. Como eu disse no primeiro vídeo, você falar, ensinar sobre que Deus é soberano sobre o bem e o mal, isto é uma heresia, né? Você é xingado, você é visto como um falso pregador. Você não é da graça, você não tem a mente de Cristo, você não é espiritual, você é carnal porque você diz que Deus é soberano, meu irmão, e Deus não é soberano. Aos irmãos aí que não aceitam a soberania de Deus, eles dizem, não, irmão Van, Deus não é soberano, porque Deus só é soberano no mundo espiritual. O outro Deus soberano é a carne. Isto sim, meu irmão, é uma heresia. Isto é falta de entendimento, é falta de conhecimento nas Escrituras. O Deus que se revelou como Deus Criador, como aqui, ó, Yahvé, ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive o mal. Preste atenção aqui, por favor. Antes, vamos ler aqui Jó capítulo 1, versículo 21, que diz: E exclamou em oração Jó: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Ou seja, quando Jó veio, ele veio nu, sem nada, não trouxe uma bala, um chiclete, ele não trouxe nada, um centavo ele não trouxe. Quando ele saiu, quando Deus gerou ele na sua soberania e pela vontade de Deus, nos decretos de Deus, Deus gerou ele e ele veio nu do ventre da mãe dele. E nu partirei, ou seja, ele não vai levar nada para o outro lado, para o mundo espiritual. E Yahvé, ele continua, deu nesta vida, ele me supriu de tudo. Também Yahvé o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Podemos reconhecer a soberania de Deus em seus decretos. De início você não vai entender, você vai ser complicado, vai ser difícil, de início vai ser uma heresia, de início vai ser uma doutrina de demônios, de início eu vou estar na carne, de início eu não sou da graça. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16. Olha o que é que diz 2 Pedro. Mas tudo isso, meu irmão, eu relevo, tudo isso, né? Eu aceito como incentivo, como combustível para o meu e o teu crescimento. Veja que eu me dediquei mais, estou me dedicando mais. Olha o assunto que nós vamos entrar, é muito gostoso estudar sobre a soberania de Deus, saber que o meu Deus, o teu Deus, foi Ele que criou o bem e o mal. 1 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo de número 15 e 16. Olha olha a expressão de Pedro quando leu as cartas de Paulo. Hoje parece que é a mesma coisa. Os irmãos evangélicos e uns irmãos da graça, quando ouve falar sobre soberania de Deus, eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Agora, olha o 16. Capítulo 3, versículo 15. Considerai que a longanimidade
do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo. Olha quem Pedro se dirigiu aqui. Nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu. Deu uma sabedoria a Pedro, deu uma sabedoria a Paulo, deu uma sabedoria a Estevão, deu uma sabedoria a Filipe, deu uma sabedoria a você e deu uma sabedoria a mim. Agora, olha o que é que Pedro vai falar para os irmãos, versículo 16. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Preste atenção aqui. Pedro dizia assim, Paulo escrevia assim: o nosso Deus, Pedro, é soberano. Ele decretou todas as coisas. Você vai ver isso, Paulo dizendo isso. É pelo decreto dele que ele sustenta. É segundo a vontade dele, Pedro, que nós nos movimentamos, que nós vivemos, que nós respiramos. Pedro, é da vontade de Deus. Porque se não for a soberania e a vontade de Deus, nós não podemos, Pedro, acrescentar sequer um fio de cabelo, um dia de vida, Pedro. Pedro, presta atenção, Pedro. Pedro, Deus que nós servimos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder de matar e ressuscitar. Pedro, o Deus que nós servimos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele criou o bem e o mal, Ele sustenta o bem e o mal, e é dele, Pedro, quando Ele quer, Ele usa o bem, quando Ele quer, Ele usa o mal, quando Ele quer, Ele tira o bem, quando Ele quer, Ele retira o mal. Pedro! Aí Pedro diz, discorrendo delas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos, aqui ó, trechos difíceis de entender. E este assunto sobre soberania de Deus é difícil de entender, né? Alguns irmãos, outros não. Tem uma irmã Eliana, Deus te abençoe, a paz do Cristo eterno, parabéns pelo teu entendimento. A minha irmã também, Eliane, aqui de Costinha, irmã Denise, irmão Beto, os demais irmãos, parabéns pelo entendimento de vocês. Deus os faça crescer mais ainda no conhecimento do soberano e eterno Deus Santo. Então Pedro diz, trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes. Quando a pessoa não entende, né, ela torna-se ignorante daquilo que ela não entende. Aí ela passa a xingar, detratar, maltratar, diz que é uma heresia por não entender. Mas Pedro disse, opa, calma lá, heresia não é não. Os ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Por não entender, meu irmão, eu trato o outro como herege, mas porque eu não entendi. Eu dizia também que este assunto era muito difícil de entender, de entendimento, né? Que não trazia paz e outras séries de coisas. Mas hoje, o meu Deus é tão santo como Ele é soberano. Então, no decorrer da história da humanidade, Deus se revelou em seus decretos. Eu vou mostrar para você o que é um decreto. Seus decretos soberanos, e dentre seus decretos está a predestinação. Este é o assunto que nós vamos adentrar a partir de agora. Predestinação. E dentre a soberania de Deus está os decretos. Predestinação e decretos. Predestinação humilha o homem e exalta o poder e a graça soberana de Deus. Encoraja os filhos de Deus e lhes dá perspectiva de um caminhar seguro
e a certeza de que nada pode separar do amor de Deus. Isso chama-se predestinação. Me dá segurança, me dá convicção, me dá certeza, me traz paz de que nada poderá me separar do amor de Deus. Aí Paulo cita aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante, ele diz assim, ó, isto chama-se soberania, decretos de Deus e predestinação. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, no bem e no mal, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aqui é um decreto, né? Conforme o seu decreto. Todos que foram chamados conforme o seu plano. Fora do plano de Deus, não havia salvação, não havia projetos, não havia vida. Tudo veio segundo a vontade soberana de Deus. 29. Porquanto, aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Depois eu vou falar melhor sobre isso. Só para você ter uma ideia. O que é ser soberano? E aos que predestinou, olha só, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha o que Deus fez. Olha o projeto de Deus na minha, na tua vida. Olha o que Deus fez, meu irmão, na vida dos escolhidos, dos eleitos, dos predestinados. Ele fez isso aqui, ó. Predestinou, chamou, justificou e também glorificou. 31. A que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, se Ele é soberano, quem será contra nós? A carne? Me diga aí. Se Deus é por nós, nos dias de hoje, quem será contra nós? Satanás, os demônios, Lúcifer ou a carne? 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? 33. 33. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Escolhidos de Deus antes da fundação do mundo. É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? A carne, o diabo, Satanás, ou os demônios, ou a lei? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nosso favor. Isto já aconteceu. Cristo intercedeu até 70, quando ele veio e fez juízo sobre Israel. Quem nos separará, preste atenção aqui, do amor de Cristo? Será a tribulação, a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Eu ainda acrescento mais, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Contudo, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, seja ele espiritual ou físico, carnal, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a predestinação humilha
o homem e exalta o poder de Deus, o poder de Cristo, o poder soberano de Cristo Jesus. Então, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus, a predestinação é a doutrina mais encantadora que já descobri nas Escrituras. Só para finalizar aqui, quero deixar aqui para você, me escute só um pouquinho antes de você fazer seus afazeres agora do dia a dia. Me escute só aqui, preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Se você possui dúvidas, não se preocupe, eu também as tive a respeito da soberania de Deus sobre o bem e o mal. Eu também tive um dia, porém, com a perseverança, estudando e examinando texto por texto, livro por livros, examinando as Escrituras, Deus dará graça para você também entender os atributos de Deus, para você conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano que domina o bem e o mal nesta vida. Beleza? Tranquilidade. Então, no próximo estudo, eu vou trazer algumas, ainda não estão preparados, alguns irmãos, para receber este alimento sólido. Chama-se predestinação. O Deus que governa através dos seus decretos. Próximo estudo, não pode perder mais nenhum estudo. Daqui para frente é só crescimento, é só alimento sólido. Para os adultos, você que é menino, se quer crescer, bem-vindo. Se não quer, fica quieto. Para a glória de Deus, paz de Cristo, soberania de Deus nos dias de hoje. Glória a Deus.